Olá, como vocês estão? Hoje, mais uma live itinerante. A morte é uma ilusão. Durante toda a nossa vida, nós nos deparamos com a morte. Não somente da morte física, mas também a morte dos ciclos. Muitas vezes, perdemos o emprego, ou melhor falando, trocamos de emprego. Muitas vezes, os relacionamentos acabam, as outras situações acontecem na nossa vida. E esses são os ciclos que morrem. No planeta Terra, nada é para sempre. Tudo se transforma. Até as nossas células, a cada 3 meses, elas são renovadas. A célula que há 3 meses atrás, ela não existe mais, ela já morreu. A cada 3 meses, nós temos um novo corpo humano. E a morte física, o que é? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é a morte física? Como que nós devemos nos deparar com a morte física? Você tem medo da morte física? Você tem medo da morte? Tudo que nós temos medo, nós precisamos ganhar conhecimento, ganhar consciência. A partir do momento que nós temos a consciência daquilo, o medo se vai. E é por esse motivo que nós estamos trazendo hoje, eu, a Rosiane e a Gleide, para trazer esse conhecimento a você sobre a morte. Que a morte não é o final, não é o fim. Será que é o começo? É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. E queremos também que você que está nos assistindo também interaja, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. A morte é uma ilusão? Vamos falar de morte? Mas de forma natural. E quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho. Assuntos como esse e outros tipos de assuntos serão abordados aqui. É um canal de autoconhecimento, de autoconsciência, de conhecimento. Então, por isso, se inscreva se você está gostando desses assuntos. E desde já eu agradeço aos novos inscritos e aos que ainda vão se inscrever no meu canal, porque esse não é só o meu canal, é meu, é seu, é nosso. Meninas, a palavra é de vocês para vocês se apresentarem e falarem alguma coisa. Boa tarde. Gleide, você está sem som. Gente, olha, acontece. Boa tarde, meus amores, Rosiane, Erlaine. Erlaine, obrigada por abrir o espaço aqui para a gente, né? Para estarmos mais uma vez aí falando desse tema, né? A cada semana nós temos um tema diferente. Hoje, aqui contigo, vamos falar sobre a querida e saudosa morte, que é um mal que irremediável que chega para todo mundo. Mas até que ponto que é mesmo um mal? Será que é mal mesmo? Vamos ver isso juntos? Obrigada, viu? Gente, eu quero agradecer mais essa oportunidade aqui com a Erlaine, com a Gleide, que eu adoro esses encontros.
e que esses encontros, eles não são só aqui, nas nossas lives, são nos bastidores também, são maravilhosos. E o tema de hoje é muito consciencioso, de parabéns pela escolha do tema, porque muita gente tem aquele tabu, né? Não gosta nem de falar da morte, nem de pensar na morte. E, no entanto, é o natural de cada um de nós, né? Esse é o nosso caminhar. É nos tornarmos a consciência que somos. Porque a gente não é o corpo físico. A gente é um espírito. A gente é uma consciência em evolução. Então, vamos deixar para a gente aguardar aí as questões. Obrigada, gente. Obrigada por vocês duas estarem aqui hoje. Fico muito feliz por esse momento, aguardando ansiosa toda semana para chegar o dia da nossa live itinerante. Isso daqui é um momento especial. Vamos lá. Já temos uma pessoa assistindo. Adriane, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui junto com a gente. Qualquer dúvida pode colocar aqui, tá bom? Então, gente, por que as pessoas elas têm medo da morte e não gostam de falar sobre? Vocês têm alguma concepção a esse respeito? Alguma opinião a esse respeito? Rosiane? Deixa eu aproveitar para falar enquanto está um minuto de silêncio aqui na minha, na minha rua. Eu senti, pensei assim, eu tenho que aproveitar. Por que as pessoas têm medo da morte? Segundo alguns vídeos que eu já assisti, algumas coisas que eu já li, dizem que a própria igreja, né, ela nos ensinou aquela questão de morrer acabou. Se você morrer, você vai para o inferno. Então, isso foi criando, né, nas consciências esse medo, né, que por tanto ouvir, tornou-se uma verdade para essas pessoas, e é isso que as pessoas temem, né? Uma vez eu vi uma pessoa perguntar assim, Rose, será que eu vou saber para onde eu vou quando eu morrer? Eu disse, vai. Já sabe, você já sabe. Ela como? Eu digo, através de suas ações, né? Porque tudo é afinidade. Não existe o céu e nem existe o inferno. Isso, no meu entendimento, de acordo com minhas pesquisas, e eu acredito nisso. Eu acho que tudo é consciência, né? Quando a gente se desfaz desse corpo físico, a gente se torna uma consciência e a gente vai para um local que a gente se afiniza de acordo com as nossas ações. Se nós gostamos de seguir um caminho fora das leis divinas, fora daquilo que nos foi ensinado, que é o bem, com certeza, num lugar ruim a gente não vai, na nossa consciência. Porque a gente vai... Segundo a doutrina espírita, a gente tem aquele momento da perturbação. Quando a gente deixa o corpo físico, a gente vai primeiro vivenciar esse momento. A nossa consciência vai para esse momento da perturbação. Porque é tudo novo, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se está aqui, se está lá. Aí você vai depois ver, dizem que lhe é apresentado uma tela, um telão, onde vai passar toda a sua vida, tudo que você fez na vida. Então, isso realmente é perturbador, né? Eu acho que a gente até tem vergonha de Deus. Meu Deus, será que eu fiz isso? Não, não fui eu, não. Entendeu? Então, esse é o medo das pessoas, porque elas acham que morreu, acabou. Né? Vão para o inferno quem fez o mal, entendeu? Eu acredito que seja isso. Eu conheço uma pessoa, não fale da morte para ela. Não fale da morte, que ela não quer saber, ela não quer ouvir. Eu disse, meu Deus, mas isso é natural. Não, não me fala isso, eu não quero saber. Então, é isso. Quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente fala do assunto, menos
a gente tem esse trauma, esse medo, não é? Eu acredito que seja isso. Falta de informação, falta de estudo, falta de conhecimento. A doutrina espírita pode ajudar as pessoas nesse sentido. Gleide, tua... Então, gente, depois da sua ótima explanação, né? Eu também penso assim, que por que as pessoas têm medo da morte? Porque é uma coisa desconhecida. Aparentemente desconhecida, né? Algumas pessoas ainda não acreditam que alguém possa vir do outro lado para trazer para a gente como é lá. Então, são os materialistas, né, os ateístas, né, aqueles que não acreditam nas coisas espirituais, nas coisas que os olhos não veem, né? Então, esse medo da morte vem daí, do medo. E também, gente, eu acho que falar sobre a morte não devia ser um tabu, porque é uma coisa natural, vai acontecer com todos nós, ninguém vai ficar para semente, né? Então, eu acredito que essa coisa de ser tabu deve acabar. Acho que vai acabar a partir do momento que a pessoa descobrir que depois dessa vida é onde começa realmente a vida, né? Porque para mim, a morte é simplesmente um sinônimo de um recomeço, entendeu? A gente tem a oportunidade de estar desencarnando para voltar a reencarnar, para começar novamente e tentar praticar aquilo que você queria ter praticado nessa vida e não conseguiu. Mas atenção, desde que seja um desencarne natural, pelas leis, né, de Deus, pelas leis que regem o universo, não pelas nossas próprias mãos. Vamos ter atenção a isso, não é? Então, tudo tem que ir acontecendo naturalmente na nossa vida para que seja abençoado, para que seja próspero, né? Para que a gente possa realmente ter essa segunda chance, né? Então, é isso, gente. É o desconhecido, é o tabu. É isso que faz as pessoas terem medo da morte, né? Que não é tão assim, né? É isso. O medo da morte realmente é exatamente essas duas coisas que vocês falaram, com certeza. O desconhecido, a falta do conhecimento, as crenças e paradigmas que são incutidos na cabeça das pessoas para controle. E também o apego também ao material, e por não acreditar num invisível, num algo maior, às vezes em Deus, na espiritualidade de luz. Então, a pessoa pensa assim, puxa vida, eu construí tudo isso daqui, eu tenho tudo isso daqui, e aí? Aí eu vou morrer e não vou ter mais nada? Vai acabar tudo? Aí vem aquela situação, né? Para que eu tô aqui? Para onde eu vou? Né? Então, isso são as pessoas que já estão começando no despertar, mas tem muito materialista que passa isso pela cabeça, que não quer saber realmente nem de tocar no nome morte. Muito tabu. E é uma situação que nós precisamos, sim, falar sobre, né? Mas vamos lá, próxima pergunta. Vocês já tiveram medo da morte? Bom, eu particularmente, medo da morte, talvez quando eu era criança, porque eu ouvia, né,
das pessoas, dos mais velhos falando, ai, menino, a morte, nossa, não fala da morte. E aí eu ficava pensando assim, mas por que que tem medo? Mas se todo mundo, todos nós vamos um dia, por que que elas têm medo, né? Por que que as pessoas têm medo? E às vezes eu tinha assim medo de perder meu pai, a minha mãe, né, os meus filhos. Eu tinha esse medo. Mas hoje eu sei que quem produz, quem constrói o seu próprio mundo, o seu próprio céu ou o seu próprio inferno, somos nós mesmos. Então cada um vai exatamente para lá para onde ele se afiniza, né? Então não precisamos nos preocuparmos com isso. Se eu desejo depois viver no paraíso, então o que eu faço da minha vida hoje aqui um paraíso, para que eu possa continuar também estar vivendo num paraíso lá do outro lado. Mas agora, se eu levo uma vida aqui de inferno, obviamente do outro lado eu vou continuar vivendo no inferno, né? Então é muito disso. Eu preciso acordar todos os dias e pensar, pelo menos uma vez no decorrer do dia, se eu morresse hoje, como eu estou me sentindo, né? Se eu morresse hoje, para onde eu iria? Aí é melhor eu dar uma olhada, porque eu não quero ficar lá, né? Vamos consertar isso aí. Então, o medo passa por causa disso, Erlaine, porque a sociedade, a família, a religião, a escola também, né? Passa para a gente uma imagem um pouco. Aliás, que na escola nem sequer se fala sobre isso. Na escola nem sequer fala. Onde se fala é na família e nas religiões que se fala. Mas é o que? É um tema amedrontador, é um tema assustador, né? Mas a gente precisa começar a mudar essa visão da morte, que é, como eu disse na primeira pergunta, que é uma chance de renovação, né? De fazer de novo. Como já dizia Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer de novo, mas qualquer um pode começar agora e fazer. Não, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, certo? É, fazer diferente, Uhum. A Josi Monroy chegou. Oi, Josi! Seja muito Olá. bem-vinda. Qualquer dúvida que você tiver, coloque a sua pergunta aqui, que a gente vai interagindo, tá? Sua vez, Rosiane. Eu não sei, eu acho que eu nunca tive medo da morte, não. A Gleide falando, eu estava viajando aqui, lembrando quando eu tinha uns 14 anos, que a gente foi para a praia e eu acabei me afastando, assim, né, do pessoal da minha irmã. Na verdade, eu estava com minha irmã, e a onda me derrubando, eu magrinha, né, e a onda forte, e só me derrubando, e eu tentando ficar em pé, e eu não falava nada. A minha irmã perto de mim, acho que eu estava me afogando, eu não sei. E aquela onda, eu fiquei rolando dentro da água, e quando veio aquela voz assim, né, diz assim, eu morri. No meu inconsciente, eu morri. Só que eu respirava. É interessante isso. Eu não sei se eu desmaiei, se era, não sei, se eu saí do corpo. Mas aí eu me lembro bem desse pensamento que eu tive, dessa consciência. Eu morri. Aí depois eu consegui, né? A onda foi me jogando para fora, eu consegui sair. Mas até hoje, eu tinha um namorado meu que a gente saía para tarde, assim, né? Ia no shopping e tal, dizia assim, vamos fazer um passeio diferente. Ele, vamos aonde? Eu disse, no cemitério.
No Uau! cemitério. Gente, eu sinto uma paz tão grande no cemitério. Eu tenho uma Eu história para acho contar. fabuloso o cemitério. Aquele que são as lajotas, né? Não é aquele que tem aqueles mausoléus, mas aquele que tem aqueles mais modernos, né? Que tem as lajezinhas, tudo é laje, assim. Parece assim um parque, gente, é uma paz. Aí eles dizem assim, no cemitério, eu disse, vamos dar uma... Meu Aí a Deus. gente entrava lá, eu entrava, fazia a curva, voltava, só isso, assim, porque, gente, é uma paz muito grande, é uma paz. Então, assim, eu nunca tive, assim. E outra coisa, eu acho que quando a gente dorme, a gente morre, cara. Teu corpo tá ali, teu espírito sai, aquilo ali morreu, não é? Né? Teu espírito vai vagar, vai para algum lugar aí, teu corpo tá ali, inerte, não sabe de nada. Outro momento é quando você toma uma anestesia. Anestesia, você tá morto. Você pode lhe cortar, pode fazer o que for, você tá morto. É uma morte momentânea, mas entendeu? Então eu não tenho medo da morte, não. Eu não tenho medo, não. Mamãe diz que eu não sou Eu, normal, que eu sou ignorante, mas é isso. eu não sei se a Erlane vai fazer uma pergunta assim, se a gente já teve alguma experiência quase morte. Tem, Erlane, alguma pergunta assim para você fazer? Mais ou menos. Tem Ah, alguma então eu vou coisa nesse esperar então, sentido. porque É. porque a Erlane chamou a minha atenção para um outro detalhe, mas eu vou esperar a sua pergunta. Vai lá, Ah, Flor. eu quero comentar sobre esse negócio do cemitério, que eu estou aqui me Comer. rachando de rir. A gente, quando era criança, cara, devia ter uns 2, 3 anos, olha, eu me lembro. A minha mãe pegava a gente no domingo, arrumava a cesta de piquenique, Meu Deus. Ia pro cemitério fazer piquenique. piquenique no cemitério. Mas também não Gente, era, não era esses mausoléus, né? Era esses de gente, laje, ou Ia não? fazer piquenique no cemitério. Que mausoléu? Imagine, há 50 anos atrás só tinha cemitério e mausoléu. e Rosiane. depois as loucas somos Aí, nós, né? Pegava as crianças pequenas, porque eu tinha acho que uns 2, 3 anos, a minha irmã tinha acho que uns 10 anos. E vamos fazer piquenique no cemitério. Gente do céu. Meu Deus. É, por isso que eu estou aqui me rachando de rir. Mas assim, ó. duvido se vocês tinham medo. Duvido se vocês tinham medo. Tinham? Ó, Rosiane, isso que eu vou falar agora. Eu passei por muito tempo da minha vida com medo da morte. Com medo de morrer, medo de que algum ente querido morresse. Eu até. Eu acho que foi próximo do meu despertar que foi o pico maior, assim, de medo mesmo. Eu acho que foi até em função mesmo do despertar, porque daí eu comecei a questionar. É só isso aqui, a vida? O que tem mais? Né? Mas Uhum. eu tinha muito. Nesse período, eu não queria nem pensar em morte. Era algo assim que me aterrorizava. Não tinha conhecimento nenhum, né, da espiritualidade, nada. O padre na igreja vivia falando que Jesus ia voltar e que como é que a gente ia estar, que Deus está lá só julgando a gente e o que você está fazendo de bom, de ruim, e, enfim, é uma série de situações, né? Mas a morte é tudo como a gente acredita, na verdade. Uhum. Uhum. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora porque tem uma pergunta sobre isso também. Deixa eu ir para a próxima. Você quer falar sobre a tua EQM? Fala, ô Gleide. Pode falar já. Não, mas vai para a pergunta, porque de repente na pergunta eu já entro nela também, né? Tá, vamos lá. É... Bem, por que é importante falarmos sobre a morte? E o...
Ao vivo. É ao vivo, tudo É ao vivo. acontece, né? Tá todo mundo vivo. Já estou acostumada, minha filha, já estou acostumada. E o que acontece depois que desencarnamos e para onde vamos? Ó, tá aí para você falar sobre a tua EQM também. Parece que é. Rosiane, quer falar você primeiro? Qual foi a pergunta aí? Para onde a gente vai? A gente já falou sobre isso, de acordo com a consciência, a gente vai para o lugar de acordo com a nossa consciência, né? E por que é importante falarmos sobre a morte, é isso? Foi isso? A pergunta, Elaine? Uhum, foi. A Rosiane, primeira, sim. Por que é importante? Por que é importante falarmos sobre a morte? Exatamente por isso, porque é uma coisa natural, né? É um caminho que ninguém vai escapar, ninguém vai escapar. Uhum. E como diz o presidente, e as pessoas do interior também gostam de falar, é só um passamento. É só um passamento dessa vida, né, para aquela consciência que nós realmente somos. Né? A gente vem com aquele scriptzinho debaixo do braço para viver de acordo com aquilo que nós decidimos no mundo espiritual. Né? Chega aqui, a gente se depara com esse mundo, né, maravilhoso, porque viver é muito bom. Aí a gente diz assim, olha para o script e diz assim, eu trouxe esse monte de coisa aqui que vão me prender, vão me dar responsabilidades. Não, eu não quero. Aí a gente vai viver no oba-oba. Esquece daquilo que a gente veio sanar, a gente deixou pendente de vidas passadas. Porque ninguém vem para passear no mundo, não. Né? Ninguém vem a passeio. A gente vem para sanar as pendências que a gente deixou de vida passada. E se a gente não sana, vai só acumulando, né? Os problemas vão aumentando e é só um trocar de roupas. Né? O corpo físico eu costumo dizer assim, até para minha sobrinha, eu estava conversando com ela um dia desse. O corpo físico é o macacão para trabalhar na Terra. É o corpo físico. Quando a gente for para outro planeta, já é outra roupa. É uma mais sutil, não é mais essa roupa pesada como o corpo, entendeu? Porque a gente vai se burilando e vai ficando mais essência, mais consciência, né? Então, eu acho que a importância é essa, que todo mundo perca o medo, a gente saiba que é o caminho de todos nós, ninguém vai escapar. E outra coisa, o passamento, ninguém vai levar a bagagem, não. É o atravessar da ponte. Olha, chegou na cabeceira da ponte, assim, ó, deixa tudo aí. Não, mas eu tenho meu carro, eu tenho... Não, daqui para ali você não pode levar nada. Deixa tudo aí. Então, é dolorido para as pessoas por isso. Aquelas que têm apego, aquelas que... meu carro, minha casa, meu não sei o quê, o meu, sofrem. Essas aí vão sofrer o passamento. E quem não tem apego, quem já está preparado, quem tem uma consciência já expandida, quem estuda sobre isso, a doutrina espírita nos ensina muito. Pode até sofrer, mas já vai sofrer com mais consciência, vai entender. O importante é o entendimento das coisas. Quanto mais a gente entende um assunto, mais equilibrado a gente fica. Né? Cleide, pode falar aí a tua EQM. Vamos lá, então. É assim, gente. Primeiro eu vou falar da importância, né? A gente precisa começar a ficar mais íntimo, familiarizado com a morte. Porque no mesmo tempo que a gente pode estar aqui, daqui a um minuto pode não estar mais, né? A gente não sabe a que hora a sua senha será chamada, né? De repente chama, nossa, e aí, você está preparado? O que é estar preparado? É deixar os filhos bem na vida? É deixar uma casa, um carro, uma boa conta bancária? Porque a gente está se esquecendo disso, gente. O ser humano, ele acha que se encher de dívida é ter sucesso numa encarnação. Encher de dívidas, que eu falo, é adquirir bens e isso e aquilo, é ter sucesso. Não porque tu não leva nada disso consigo. Fica tudo aqui. A única coisa que você vai levar é aquilo que você está deixando de se preocupar, que é o seu emocional, o seu espiritual. O resto vai ficar. Quando chega lá do outro lado, vai falar assim,
que é que eu tenho na minha mochila? O carro ficou na terra, a casa ficou na terra, minha conta ficou na terra, né? Os amigos ficaram na terra. E o que eu tenho na mochila? Cansaço, estresse, depressão, insônia. Aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu acredito sim que a Terra, ô Rosiane, para mim, no meu ponto de vista, nós viemos para sermos felizes na Terra, porque o terceiro milênio agora, né, nós já desde 2000 não sei quanto, aí foi declarado que nós temos esse poder de nos livrarmos dos nossos karmas, que já não existe mais karmas para a gente. Então, o ser que está querendo, que quer realmente evoluir espiritualmente, ele pode limpar os seus karmas e não levar mais karmas, porque depende das suas ações, do seu pensamento, do seu estado de consciência, o karma ele é banido da nossa vida e nós podemos ser felizes aqui e agora, né? Quem tem karma são aqueles que serão os exilados da terra, né? Deixa eu ver se eu cheguei onde eu queria, a importância, né? Então, para mim, por isso que é importante a gente falar sobre a morte, para que a gente fique mais familiarizado com tudo isso. Que não precisa ter medo. A gente precisa, gente, quando nasce, começar a se preparar para morrer. E como que a gente se prepara para morrer? Adquirindo sabedoria, elevando o nosso estado espiritual. É assim, não é correndo atrás disso ou daquilo, de adquirição de tudo, bem material. Não é assim. Mas parece que viver para as pessoas tem um outro sentido. É conquistar, é ter poder, mas não é isso. Precisamos nos preparar espiritualmente, porque a morte vai chegar. Quando a morte chega, você tem que estar preparado para ela. Se você estiver preparado para ela, não vai ter medo, né? Não vai ter medo, porque o medo só tem quem não está preparado. Quem não está preparado. E agora, para onde vai? Eu vou falar para vocês a minha experiência que eu tive durante uma cirurgia que eu tive. Só quero lembrar que, igual eu disse antes, cada um constrói o seu próprio céu, o seu próprio inferno, já aqui na Terra. Tá, gente? Já aqui na Terra. Não precisa esperar para morrer, para ir para o céu ou para ir para o inferno, não. Tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma cirurgia, o médico falou comigo, olha, senhora Neubá, né? Essa cirurgia é sim uma cirurgia de risco, mas a gente acredita que vai sair sim tudo bem, né? Foi isso que ele me falou. Tá bom, tudo bem, né? Vamos lá. Algumas horas de cirurgia e eu, durante aquela cirurgia, gente, eu estava em um lugar, olha, eu só me recordo do sentimento. O sentimento era um sentimento que não existe aqui na Terra. Não existe. Era um sentimento maravilhoso. Esse sentimento requisitos desse sentimento ficaram em mim durante semanas depois dessa minha experiência, que eu chorava. Eu chorava de saudades, porque eu não queria ir embora de lá. Mas eu não estava sozinha, tinha uma pessoa que estava me acompanhando. E na volta, eu estava dentro de um túnel longo, 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 e eu só sabia chorar. E a pessoa ia colocando assim para mim: olha, você precisa voltar, porque você tem o seu filho, você tem outro filho, você tem o seu esposo, você tem os seus pais, a sua família. E aí eu fui me recordando aos poucos, gradualmente, bem devagar, porque eu não queria voltar, gente, eu não queria. E era por isso que eu chorava compulsivamente, porque eu não queria voltar, porque eu já sentia a saudade daquele sentimento que eu deixei lá onde eu estava.
E então, quando eu acordei, eu só chorava. Era uma emoção muito grande para mim. E a partir deste dia, a minha vida também deu um salto quântico, posso dizer assim, gigante. Foi onde me conectou mais com a espiritualidade. Foi onde muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. O canal, por exemplo, né? O canal Golden Fusion, as canalizações de Cryon e grandes transformações que eu me tornei, estou hoje terapeuta quântico. Foi tudo depois dessa EQM. Foi uma EQM não rica em detalhes, mas para mim foi o suficiente para eu levar essa experiência comigo para a vida toda, que lá do outro lado é exatamente como você vive aqui. Porque eu posso dizer, eu sou uma pessoa que eu amo a vida, eu amo estar na natureza. A minha intenção não é ter e nem poder, ter, adquirir, não, é muito diferente. O meu desejo é estar lá fora, na natureza. Se eu pudesse ser uma naturalista total, eu seria. Mas a vida me trouxe até aqui. E eu acredito que tem um porquê disso tudo, né? Nada acontece por um acaso. Então, eu preciso agora ter paciência, porque eu tenho certeza que um dia eu vou morar lá onde tem muito mais ainda a natureza. Eu vou estar em contato, assim, terra a terra, com o chão, com a natureza. Quero continuar construindo um céu, pelo menos para mim, porque o céu de cada um que constrói, né? A gente está aqui para dar umas dicas, uma forcinha daqui e outra ali. É isso aí, minhas flores. Os microfones estão desligados. Adivinha quem já entrou aqui? Cadê? A linda Saiu. beija-flor. Já saiu, saiu. Então, eu quero falar sobre essa questão do que acontece depois que desencarnamos e para onde vamos, que isso é muito importante, porque depende muito da nossa frequência vibracional. Se a gente está vibrando no medo, a gente vai para lugares que tem medo. Se a gente está vibrando na tristeza, a gente vai para lugares onde tem tristeza. Tem muitas pessoas que desencarnam e nem sabem que desencarnaram. Tem uma história que eu vou contar de uma pessoa do pai dele, que ele fez o resgate do pai. Eles eram da Umbanda e por aí a gente percebe que era uma pessoa espiritualizada, que tinha consciência da morte, né, da vida após a morte, que tudo continua. Mas o pai dele faleceu, né, desencarnou e ele não estava bem. E aí essa pessoa, ela faz projeção e ela foi socorrer. Chegando lá, ele estava totalmente inconsciente. Eu quero deixar claro tudo isso daqui, porque para a gente acordar e não ser mais um ser vivendo no automático, que acorda de manhã, vai trabalhar e vive aquela vida sem ter prazer. Vive a vida toda sem ter prazer, sem ter leveza, sem fazer o que gosta, com preocupações. Ele chegou lá, estava dentro de uma sala toda branca. O pai dele totalmente inconsciente. Ele ia até... o pai dele pegava a pasta. É porque eu vou trabalhar. É porque eu vou trabalhar. E ia, aí voltava... Pegava de novo a pasta para ir trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. E ele não conseguia nem identificar o filho, né? Apesar de ter desencarnado, não conseguia identificar nada. Ele estava naquele ritmo hipnótico, como o Napoleão Hill
descreve no livro Mais Esperto que o Diabo. Inúmeras pessoas, uma grande porcentagem da humanidade vive nesse ritmo hipnótico, vive no automático. E quando desencarna, nem tem consciência do desencarne. Inclusive, é importante a gente falar aqui também sobre as pessoas que tiram a própria vida. A Gleide falou que ela teve uma EQM e que ela foi tudo maravilhoso, mas a pessoa que tira a própria vida nem sempre é maravilhoso. Eu acredito que a gente não pode julgar porque a gente não tem conhecimento, mas a gente tem depoimentos, a gente tem pessoas que falam muito sobre essas pessoas, aqui mesmo no YouTube. Então, é muito importante a gente frisar que é bom, mas depende do que a gente está vibrando. Né? Eu até tenho uma pergunta mais além sobre o que é céu e o que é o inferno. E quando a gente desencarna, simplesmente continua o que a gente está vivendo aqui. Não adianta tirar a própria vida, porque vai continuar da mesma forma, com a mesma frequência vibracional. Se você está bem, como você falou, Gleide, você acorda de manhã e fala assim, se eu fosse hoje, se eu desencarnasse hoje, será para onde é que eu iria dessa forma como eu estou me sentindo? Né? Foi você que falou, né? Não foi a Rosiane? Então, é importantíssimo nós estarmos bem com a nossa frequência, bem em todos os sentidos. Que a gente está aqui para sermos felizes. Nada mais. E seguirmos. É verdade. Pode falar, Gleide. Eu quero só dar um exemplo de uma projeção que eu tive. O meu avô, né? O meu avô tinha falecido e alguns anos depois faleceu também a esposa dele, né? Que também considero como avó, mas é uma avó portiça, emprestada, né? Então, ela faleceu e logo, algum tempo depois, algumas semanas ou um mês depois, ele apareceu para mim. E eu vi ele todo bonitão, em pé, porque quando ele desencarnou, ele tinha sofrido derrame, então ele estava na cadeira de rodas, já não andava mais, né? Bem velhinho. E quando eu encontrei com ele naquele lugar, ele estava bem e bonito, de pé. E eu falei para ele, dei um abraço nele, perguntei para ele, avô, como o senhor está bonito, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou comigo, eu estou bem, eu fui levado para um hospital e eles cuidaram de mim, mas ela está precisando de ajuda. Ele fez assim e me abriu uma tela que a esposa dele ainda continuava no tanque da cozinha, lavando, acho que era no tanque de fora, lavando ainda roupa. Quer dizer, ela faleceu, mas ela não tinha consciência de que ela já tinha morrido, desencarnado, né? Então ele veio para mim para pedir orações para que ela encontrasse, tomasse a consciência de que ela tinha desencarnado e que precisava de ajuda espiritual, né? Então assim foi feito. Eu coloquei o nome dela na oração e fiz algumas orações para ela, claro. E depois eu não ouvi mais nada. E como várias outras também projeções nesse sentido também que eu já tive. Mas não vou citar aqui, senão vai ficar muito longo. Essa foi a que eu achei que podia trazer, né, o pessoal de casa. Só para complementar aí essa questão do quanto é prejudicial, né? Ser-nos ensinado de que morreu, acabou. Porque as pessoas, elas desencarnam e elas continuam vivendo a vida delas. O espírito, por não ter a consciência ainda, né,
porque tem aquele período, né, do estado de perturbação, aí vai ser conscientizado para poder entender que não faz mais parte dessa vida. Então, eles continuam fazendo tudo aquilo que faziam. Eles ficam dentro de casa, eles dormem, eles acordam, eles vão para o trabalho, né? Então, o quanto é prejudicial, porque se fosse nos ensinado de que, gente, olha, não tirem a sua vida, não tirem, porque o problema não acaba ali, a vida continua. Aí você vai ver que você não faz mais parte nem daqui nem de lá, aquilo vai ficar remoendo na cabeça, na sua consciência. E é muito ruim, é muito ruim. Então, a exemplo disso, esse caso da Gleide e os inúmeros casos de EQM que tem no meu canal, né? Luziane Dias de Ressoar Amor. E um dos casos de mais visualizações foi o caso da Daiane Venâncio, que ela disse que ela ia para o emprego dela. E ela chegava lá, estava em reunião. Gente, mas eu estou aqui, não coloquem ninguém no meu lugar que eu estou aqui, entendeu? Então, ninguém morre, gente. O espírito continua, tá aí as provas estão aí. Então, eu acho tão assim, poxa, por que dizem que morreu, acabou, cara? Né? Aí o espírito morre e é um trabalho, é muito triste, eles ficam vagando, eles ficam sofrendo. Ainda tem aquelas pessoas que cultuam, né? Ficam cultuando. E a pessoa quer falar, eu estou aqui, ninguém escuta. É um sofrimento para quem fica, é um sofrimento para quem vai. E quem tira a sua vida é um sofrimento maior ainda. Porque ele vê que ele não conseguiu pôr fim àquele problema que ele achava que ia acabar. Né? É só isso que eu queria complementar. E a Daiane, eu quero falar uma coisa a respeito dessa tua entrevista com a Daiane, que quando ela se irritava com aquilo, que ninguém escutava ela ia para um lugar que não era legal, né? Tem que manter o equilíbrio. A frequência, né? Ela era atraída. Quando tinha aquele sentimento que ninguém estava escutando, que ela se irritava, que ela ficava com raiva, ela mudava a frequência e era atraída para um lugar que não era legal, né? Assistam lá, gente, no canal da Rosiane. E também tem eu também gravei sobre o que acontece depois, né? Que é da Ivone Pereira do Amaral, né? O resumo do livro da Ivone Pereira do Amaral. Eu não quero falar aqui porque o tema, porque é um pouco, só vou dizer assim, ó, depois do CIDIO, tá? Então é isso. Legal. O filme Nosso Lar também. Já assisti umas trocentas vezes. E sempre acontece alguma coisa diferente. Minha vida noutra vida. O livro... livro não. Um dos volumes de Kardec, O Céu e o Inferno, tem tudo isso. Tem. Depoimento dos Explica espíritos. Tem Tudo. Bastante. É só as pessoas procurarem material tem bastante isso. É o Pentateuco, faz parte do Pentateuco. O Céu e o Inferno. Bem, vamos lá. Tem aqui alguns comentários. A Magri. Oi, Magri! Quanto tempo! Boa tarde, meninas poderosas. Feliz por ver estes rostos lindos aí para fortalecer nossos conhecimentos. No dia do sepultamento do meu filho Samuel, de 22 anos, eu só lembro que eu orava e pedia para ele se arrepender do ato cometido, para ter ajuda e sair daquele ambiente. Walter Trebitz disse semana passada numa live que devemos morrer vivos, não mortos, justamente para poder usar a boa vibração e ter ajuda. Legal, Magri. Ore por ele, Flor, né? Manda para eles, sei lá, conversa,
manda para ele luz, né? O apoio, o socorro divino que ele recebe, né? Ele recebe as suas orações. E isso é conforto para ele. Nossa. Inclusive, eu vou falar para ela de outra live que eu fiz com a Sueli Pinheiro, da EQM que ela teve, que ela se viu no hospital espiritual, né, no plano astral, e ela disse que vez ou outra descia um remédio, né, um vapor nessa sala que tinha ela e muitas outras pessoas. De repente, era tomada de uma nuvem, de uma névoa, e ela ouvia a voz: respirem, respirem, respirem. E também ela ouvia as preces das pessoas aqui na Terra para essas pessoas que estavam com coronga, né? Porque ela foi entubada. Não, ela ia ser entubada. Então, ela disse que ouvia as preces, e quando ela ouvia as preces, aquilo confortava a todos. E a prece se transformava em pétalas, como se fossem coisas caindo do céu, né? E quando tocava nela, se dissolvia. Era uma frequência maravilhosa, né? Porque uma prece, quando ela é feita com amor, a sensação deve ser maravilhosa para essas pessoas que estão ou desencarnadas, ou estão em coma, não é? Então, o remédio é esse. Prece, né, com vibração cheia de amor, porque elas se transformam em pétalas de rosas, e eles recebem. E aquilo fortalece o espírito, fortalece, dá um ânimo, né? Isso. Vamos lá. Existe céu e inferno? É aquilo que a gente já comentou, né? É um estado de consciência. Eu acho que assim, por exemplo, se a gente está aqui na Terra, encarnado, e tem uma vida que só pensa nas coisas ruins, que só fala coisas ruins, para mim isso é o inferno, né? Porque quando a gente tem paz de espírito, nós e outras pessoas que estão despertas, que têm um canal, que falam só de temas que elevam a vibração, nós estamos no céu. Porque aquele astral, aquela energia que a gente tem é uma felicidade. Não é, a gente não se sente feliz quando a gente está trabalhando para os nossos canais, quando a gente está. Isso aqui é o céu. Agora, uma pessoa que vive ligada numa TV 24 horas, ouvindo notícia ruim. Hoje à tarde eu fui no salão fazer que estava ligado naquele canal lá, né? Que só dá notícia ruim. Meu Deus, como é que a pessoa fica assistindo? Porque tem gente que fica o dia todinho dentro de casa assistindo aquilo ali. Aquilo ali, gente, é o inferno. A pessoa que ouve, ela está se impregnando de energia ruim. Está se abastecendo de tudo quanto é sentimento. Medo, então, ansiedade. Eu acho que é um estado de consciência. E você pode escolher estar no céu ou estar no inferno. Eu penso assim. Você pode escolher. Exatamente. Do jeitinho que a Rosiane disse. É tudo uma questão de frequência. Basta você analisar como você está se sentindo hoje, quais são os seus interesses, né? O que mexe com o teu sentimento, né? O que te impulsiona a viver. É tudo isso. O que a gente acredita. Eu quero contar uma história aqui. Erlane, rapidinho. É só assim para lembrar as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir, né? Que tudo que a gente fala aqui é o nosso entendimento. Né? Porque deve ter gente que vai dizer, não, mas isso não é assim, isso... Não, tudo bem. Cada um vai ter o seu entendimento quando assistir, né? Depois, ou estiver assistindo agora. Isso aqui é o que a gente entende, né? É a nossa compreensão da coisa. Mas outra pessoa pode ter a compreensão dela. É só para lembrar isso. É exatamente isso, essa história que eu vou contar. Olha que conexão.
Um conhecido meu, ele contando que durante uma projeção astral que ele estava fazendo, ele foi para um lugar, obviamente junto com o mentor, com o amigo dele, espiritual, e aí ele passou por um lugar onde tinham várias camas e várias pessoas dormindo. E aí ele perguntou, né, o que são essas pessoas aqui dormindo? Aí o mentor dele falou assim, esses aqui são os testemunhas de Jeová, porque eles acreditam que quando eles desencarnam, eles dormem. Então eles estão dormindo e aguardando acordarem. Então vai de acordo vai de acordo com a sua crença, com o seu ou com aquilo que acredita. Então, Deus, o todo, o nosso Criador, é infinitamente misericordioso, não importa. Sim. Nós podemos estar aqui agora conversando sobre isso e na hora da gente desencarnar acontece algum tipo de vibração. Podemos estar ótimas. E no momento que desencarna, acontece alguma coisa que você entra numa frequência que não está legal, você vai para um lugar que não está legal. Assim como uma pessoa que passou a vida toda fazendo coisas, né, que não faziam sentido para o todo, e quando na hora do seu desencarne ela se arrepende, ela entra numa vibração boa, ela tem um desencarne e vai para um lugar legal. Então, isso é muito relativo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre conectado. E é bem isso que tu falaste mesmo, né? Diz que lá no mundo astral tem as colônias, tem igreja católica, tem os centros espíritas, tem os centros de Umbanda, porque essa mudança ela não é brusca também, né? Aquele livro da Patrícia, de Vera Marizek, é Violetas na Janela. A menina gostava de sorvete, então ela ainda tomava o sorvete dela, não é isso? Então, essa mudança ela não é assim radical. Chegou lá, não. O espírito ele vai tomando consciência gradativamente, sem sofrimento, de preferência sem sofrimento. Engraçado que até a sopinha tinha, né? A sopa tinha. Ai, meu Deus. A roupa que ela mais gostava, né? Foi o primeiro livro que eu li, espírita. Gente, deixa eu só lembrar aqui uma coisa, que hoje eu vou ficar aqui na live, tá bem? Até as 22h15 para mim. Que horas são aí para vocês? 17h15. Isso. Até as 18h15, então. Mas isso, assim que der 18h15, a gente já termina também, Gleide. Não tem problema. Não se preocupa, não. Vocês podem continuar. Não, tem que ser nós temos. Tem que ser nós três. Exato. Tá bem. Dá tempo da gente falar um monte de coisa aí. Dá tempo. Dá, vai lá. Claro que dá. Vamos lá. E quando nós não aceitamos a morte de alguém? Como é que essa alma, esse espírito, esse ser, ele fica lá do outro lado? O que nós devemos fazer? A Rosiane já até comentou alguma coisa ali a respeito sobre a EQM da Daiane. Foi da Daiane? Foi, né? Foi da Daiane. Que acontecia, né, aquelas situações, mas quando nós não aceitamos a morte de alguém, como é que essa outra pessoa fica lá do outro lado? Então, é tudo vibração, né? Então, não acontece aqui entre nós a telepatia. A pessoa que está aí do outro lado não recebe quando eu estou pensando aqui, ou quando você está pensando, uma outra de repente vai e te liga. Ai, não sei porquê, me deu vontade de te ligar, né? Engraçado, eu estava pensando em você agora mesmo, né? Isso não é coincidência, é tudo vibração, gente. Então, quando uma pessoa desencarna,
e a gente não aceita o desencarne, a pessoa, ela continua ali sentindo o que as outras pessoas estão sentindo. Tem uma conexão, né? A pessoa acaba ficando presa aqui na matéria. Muitas das vezes, a maioria das vezes, por causa da família que não deixa. Tanto é que tem pessoas que moribundas, que estão para morrer e não conseguem morrer. Por quê? Porque tem um ente ali do lado, ou tem o marido, ou a esposa, ou o tio, o avô, quem for, a mãe, né, que está do lado ali pedindo Jesus para não tirar a pessoa. Não tira, não tira, não tira. Então, a pessoa que precisa ir não vai. Por quê? Porque a outra está ali do lado sofrendo. Então, pode perceber, quando isso acontece, a própria pessoa, ela dá um jeitinho de dar uma melhorada, vira para outra pessoa do lado e fala: olha, pode ir para casa, eu já estou me sentindo bem, vai descansar. A pessoa vai para casa. E quando ela vira as costas e vai para casa, a outra desencarna. Com o meu primo foi assim. Ele falou com minha tia estava sempre do lado dele, e ele falou para ela: tia, pega um copo de água para mim, porque foi a nossa tia que estava com ele, né? Pega um copo de água para mim, por favor. Quando ela virou para pegar o copo de água para ele morreu. Aliás, ele desencarnou. Então, gente, tem muita conexão nisso. É importante a gente saber que, também que nós que ficamos aqui, nós temos o nosso direito de luto, porém, esse direito de luto, ele é um tempo limitado, tá? Porque a gente precisa entender que a outra pessoa que está lá do outro lado, ela precisa seguir o caminho dela. E ela só vai seguir o caminho dela quando nós aqui, os encarnados, entendemos isso e deixamos a pessoa seguir, né? Porque a nossa mente, ela foca muito na outra e acaba segurando aqui. Então a pessoa sofre junto, quer ajudar, mas não consegue, porque ela está numa outra dimensão que a gente, né? Então acontece sim essa conexão. Então é importante a gente aprender a soltar. Em alguns países, a morte ela é celebrada com alegria, com festa, com dança. Aqui na Suíça é celebrado com jantar entre a família, com muita comida e bebida. E aí tem apresentação da vida da pessoa, aquela coisa toda. A primeira vez que eu fui num funeral aqui, eu fiquei passada, né? Porque depois do enterro, nós fomos todo mundo para o restaurante comer e beber. Então eu achei aquilo, uau, é assim que eu quero o meu enterro, todo mundo comendo e bebendo e dançando. Porque faz parte, porque a gente não sabe, mas a morte do corpo é um nascimento para o outro lado. Então, nós somos esperados lá do outro lado. E já se ouve comentários, não, já se sabe que tem uma grande equipe lá do outro lado te esperando, né? E te fala: seja bem-vinda ao lar, minha querida, né? E pega ali com aquele abraço. Bom, para mim é assim, gente. Essa é a minha verdade. Agora a sua, eu não sei. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Não é fácil, né? As pessoas, de repente, principalmente agora, nesse momento de pandemia, as pessoas estão indo embora assim, abruptamente. Abruptamente. De repente, não está mais entre nós. Vou contar um caso aqui de um amigo. Gente, engraçado, toda vez que eu vou falar, a Gleide falou meia hora, estava um silêncio total aqui. Na hora que a minha fala, mas é isso aí, simbora subindo a ladeira. E um amigo meu, né, que desencarnou, e eu tenho isso comigo. Geralmente, quando eu sei que alguém desencarna de uma família, de algum conhecido meu, eu pergunto: tu tens sonhado com ele? Antes de acontecer, tu tiveste algum pressentimento? Eu gosto de saber dessas coisas. Sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Parece assim.
Aí eu fui, né, visitar a mãe do rapaz, que era meu amigo, e perguntei para ela, dona fulana, como é que a senhora está? A senhora tem sonhado com ele? Aí ela disse, eu sonhei com ele. Eu disse, como foi o sonho? Aí ela disse, minha filha, eu sonhei o seguinte, porque ela vivia no quarto dele, no horário que ele chegava do trabalho, aí mãe, né, aí vai chorar, vai pegar nas coisas, sentar na cama, aquela coisa toda, né? E ela disse, eu sonhei que ele estava deitado na cama dele, só de calça jeans, né, do peito para cima, sem camisa, e ele dizia assim, mamãe... Aí ela chamou o nome dele, né? Quando ela viu ele na cama, disse, meu filho. Aí ele disse, mamãe, eu vou lhe pedir uma coisa. Não chore mais por mim. Uhum. Não chore mais por mim, mamãe. E ela disse, mas meu filho, eu sinto saudades. Aí ele disse, mamãe, não chore mais por mim. Sabe por quê? Porque toda vez que a senhora chora, eu tenho que vir de lá para cá. E eu fico muito cansado. Foi isso que ele disse para a mãe dele. Então, gente, é isso. Você ficar cultuando, porque a gente tem que seguir. A gente tem que seguir a evolução, né? A nossa evolução. Uhum. Isso aqui é só uma passagem. A gente passa aqui pela Terra só para aprender. Aprender a conviver, né? Ajudar o outro, exercitar o amor, a paciência. Tanta coisa boa para a gente aprender com o outro. Aí a gente vai embora. Um belo dia a gente vai embora. Não é para ficar cultuando, porque isso, porque... Não é fácil, principalmente para quem é mãe. Mas a gente sabendo, né, assim já... Uhum. Então ela estava, Alivia. de certa forma, prejudicando ele. E ele falou para ela, toda vez que a senhora chora, eu tenho que vir de lá para cá e eu fico muito cansada, porque é muita energia, né? É muita energia. Uhum. Então é isso, essa questão de... Porque, como a gente já falou, a morte, ela não existe, ela é uma ilusão. Ela é só uma ilusão. Uhum. Pode falar, Cleiton. Posso só dizer uma coisa? Acho que algumas pessoas já sabem que o meu irmão, né? Ele se foi por causa do corona. No início, gente, uma semana foi difícil. Mas depois eu fui tentando colocar em prática tudo que eu tenho aprendido na minha vida na questão do desencarne, né? E no início... Ah, meu Deus, espera aí, deixa eu tirar o som. Aqui na minha... Pronto. No bairro da Rosiane acontece de tudo. Maravilha. É a Então, diversão nossa. é verdade. É live, gente. Ao vivo, tudo acontece, né? Então, o que acontece? Logo na primeira semana, eu coloquei fotos do meu irmão para eu poder ver. Só que o que me ajudou foi eu tirar essas fotografias. Eu tirei porque cada vez que eu passava, eu sofria. Cada vez que eu passava e olhava para as fotos dele, para a foto dele ali, bonita, linda, maravilhosa, eu chorava. Então, o que me ajudou foi eu tirar as fotos e mandei tudo para minha mãe. Mas eu disse para ela, não deixa à disposição, não. Tenha elas guardadas, quando você sentir saudade, você pode pegar e ver, mas não deixa elas às suas vistas, porque cada vez que a senhora passar, a senhora vai olhar para ele e vai se recordar, e isso dói, dói. É bom que as recordações fiquem aqui e aqui no seu sentimento, para quando você quiser, você vai lá, abre a caixinha, tira para fora, revive tudo aquilo e depois guarda de novo. Porque quando está à disposição, cada vez que a gente passa, a gente vê e a gente chora, não é? Então, por isso, eu só estou dizendo que foi o que me ajudou, tá? Foi o que me ajudou a aceitar o desencarne do meu irmão, né? No ano passado. Retrasado. Porque a pessoa se linka, né? Basta você pensar. Por exemplo, se eu pensar bem que eu quero ir na praia, eu imagino a praia, eu já estou na praia.
é muito rápido, a gente condensa, né? Aí, de repente, a mãe pensa no filho com tristeza. Você vai pensar, Gleide? A mãe pensa no filho com tristeza, ela se linka a ele e ele recebe essa energia de tristeza. E pesa, é pesado para eles. Tem que lembrar com alegria os momentos bons, né? É lindo isso que você falou. Eu tô rindo aqui porque aqui tá nevando pra caramba, um frio danado. E quando você falou, é só pensar que tá na praia e já tá. Eu falei assim, então eu também vou pensar. Eu quero praia. Vamos lá, gente. A gente tá falando. Gente, tá vendo? Falar da morte tem que ser assim, né? Descontração, gente. Por que a gente tem que fazer agora velório aqui falando da morte? Não! Igual eu falando que fui no cemitério fazer piquenique. Gente, vamos para as nossas considerações finais, por gentileza. Sim. Então, eu vou falar a minha rapidinho, tá? A minha curta, espero. Que assim, gente, viva o hoje. Pode se estender, porque o barulho aqui tá muito, minha filha. Eu tenho 5 minutos para me estender. Então, é assim, vamos viver o dia de hoje pensando que se fosse o nosso último dia, entendeu? Porque pode ser que no dia de amanhã a gente não tenha tempo de fazer aquilo que a gente queria fazer e deixou para amanhã, né? Então mas o que eu falo, gente, não é adquirir, não, é ser feliz. Eu queria tanto ir tomar banho de praia hoje, as duas aqui podem, eu não. Mas eu posso ir pular na neve com meu filho, entendeu? Então, vamos fazer hoje. Vamos dar ouvido hoje, seja para nossa mãe, para nossa mãe, para nossa filha, para o meu filho, né? Vamos fazer hoje, né? Porque a gente não sabe se a senha que vai ser chamada amanhã será a nossa. Olha, 22h11, que lindas horas, né? A gente não sabe qual o número que vai ser chamado amanhã, será que vai ser o meu? Então eu quero ir deixando um pouquinho de mim por quem passar por mim. Então eu sempre digo, seja luz por onde você passar. Olha só linda sua cadela lá, linda, fofa. Seja paz. As filhas. Apazigue, né? Traga harmonia, traga um pouquinho da sua sabedoria. Se preocupe por onde você passar, deixar um pouquinho de você, o pouquinho de melhor que você tem. Tá bom, gente? Essa é a minha preocupação hoje. Eu espero ter deixado por aqui hoje um pouquinho do cheirinho da Gleide. É isso aí. Eu quero dizer que eu amei nossa live. Eu acho que foi um tema bastante feliz, né? Apesar de ser a morte é uma ilusão, Erlaine foi feliz em escolher esse tema. Mas é isso, a gente tem que passar por essa vida, porque nós somos viajores, e deixando coisas boas, plantando sementes, como a gente faz com os nossos canais, e transformando a vida das pessoas. Eu vou falar agora, né? Porque eu vou começar meus atendimentos como terapeuta, transformando a vida das pessoas, né? Fazendo com que elas enxerguem aquela pessoa maravilhosa que cada um de nós, seres humanos, somos. Como o Gleide disse, ninguém veio aqui para a Terra para sofrer. Claro que Deus, Criador de tudo, não vai botar os filhos para sofrer. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho sofra, né? Se a gente sofre, nós somos os responsáveis por esse sofrimento, ninguém mais, além de nós. Então, foi um tema maravilhoso. Agradeço a Gleide, ou a Erlaine, né, e a Gleide, a essa dupla maravilhosa que a gente está sempre trazendo temas para reflexão, gente. É refletir. A gente não está aqui para impor isso aqui que a gente está falando. Todo mundo vai refletir próprias conclusões, né? Eu queria pedir que vocês assistam, dei uma visitada lá na playlist do meu canal, a playlist de lives. Lá tem muitas entrevistas com pessoas que passaram por EQMs, que é a experiência de quase morte. Então, isso aí vai ajudar vocês também.
na compreensão de que a morte não existe. Então, Erlaine, obrigada mais uma vez. Gleide, obrigada pela companhia de vocês. Está chovendo obrigada aqui eu. maravilhosamente. Então, até a próxima live. Então, pode falar, Gleide. Eu só quero fazer um convite aqui, gente. Olha, terminando essa live aqui, exatamente 6h30, né? 16 horas, né? 18h30 aí no Brasil. Eu vou estar numa live lá no meu canal, gente, com a canalização ao vivo de Cryo. Então, é a oportunidade que você tem para estar aí transmutando as suas energias, renovando as suas energias, tá bom? Convide seus amigos e a família, e vamos lá prestigiar lá a mensagem de Cryo. Rapidinho, Erlaine, rapidinho. O meu canal tá aí, Rosiane Dias de Ressoar. Eu vou deixar o link daí, Rosiane. Vai deixar o link, né? Vou deixar. Vou deixar o link da Rosiane e da Gleide. Ok. A minha finalização é curta. Foi uma intuição que eu tive ontem, um aprendizado que eu tive ontem, que nós devemos ser leves, levar a vida com leveza. Uhum. Que temos que ter um coração de criança. Como Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Exato. E tem uma outra mensagem bonita que a Magri deixou aqui, que eu vi aqui. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferecem rosas. Quero amar a morte com a mesma ilusão que amei a vida. Então, nós finalizamos essa live maravilhosa com essa mensagem da Magri. Agradeço a Gleide, a Rosiane e a todos que estiveram aqui participando. A semana que vem é no canal da Gleide e todos estaremos lá. Um grande beijo no coração de cada uma, muito amor e gratidão. Namastê.